O que eu vejo hoje é que algumas árvores, seja na floresta, seja na cidade, seja na beira de estrada, seja mais dentro da mata, seja onde for, onde eu vejo árvores, eu vejo que tem árvores secando e morrendo inexplicavelmente. Olá, bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC. Você já deve ter ouvido falar na mídia que a Amazônia caminha para um ponto de não retorno. E isso significa que ela está próxima de deixar de ser a exuberante floresta tropical que ocupa 60% do território brasileiro para virar um outro tipo de vegetação em que predominam as gramíneas, com árvores esparsas e isoladas. O motivo é a derrubada das árvores e as queimadas para abrir espaço para as pastagens e cultivos de grãos. O bioma amazônico é o tema desse segundo episódio do Som da Ciência. Tem sido bastante divulgado que a derrubada da floresta já está cobrando seu preço, não apenas dos brasileiros, mas do mundo inteiro, dada a sua elevada importância para a manutenção da temperatura do planeta. Todos estamos sentindo como o clima está mais quente por muito mais tempo do que era antigamente. Nessa viagem pela Amazônia, no entanto, vamos explorar outros impactos menos conhecidos da derrubada da floresta. Lembrando que a proposta da 7ª temporada é que cada episódio traga a visão de estudiosos e também o depoimento de pessoas comuns que vivenciam a crise ambiental em seu dia a dia, que são diretamente afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas em suas comunidades, em suas casas, em seu modo de produzir o sustento próprio e de suas famílias. A ideia é que, ao fim da temporada, todos conheçam e valorizem um pouco mais o bioma que cada um de nós habita no Brasil. Aquele que você ouviu no começo do episódio é o Ivan Soler. Meu nome é Ivan Soler. Eu trabalho como auxiliar de campo. Comecei em 1994 e trabalhei para inúmeros estudantes e pesquisadores da área de ciência e tecnologia, né, florestal. Trabalhei para pessoas do INPA, da UFAM, da Embrapa. Hoje, meu trabalho, eu me especializei em acesso e movimentação em dossel. Dossel a que o Ivan se refere é o topo das árvores. Ele trabalha como parabotânico, um profissional que não possui a formação acadêmica, mas costuma ser contratado por cientistas, pesquisadores e empresas para acompanhar expedições exploratórias pela floresta. Eles também são conhecidos como mateiros e eles são muito procurados pelos conhecimentos adquiridos na vivência que eles têm da mata e suas habilidades em escalar árvores gigantes e driblar animais perigosos. A história de vida do Ivan é uma verdadeira saga. Ele saiu do Uruguai há mais de 40 anos, viajou o Brasil inteiro com uma mão na frente e outra atrás, de bermuda e chinelo havaiana. Parou na Amazônia, casou-se com uma ecóloga e lá está até hoje. Em seu trabalho, o Ivan teve como colega uma pessoa muito especial, o indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022 junto com o jornalista inglês Dom Phillips por defender os indígenas. Mas vamos voltar ao Ivan mais para o final do episódio. O bioma amazônico é um bioma muito sensível às mudanças climáticas, primeiro porque já vive no território das temperaturas mais altas das regiões tropicais do planeta. Esse é o vice-presidente da SBPC, o professor Paulo Artacho, que já esteve conosco no primeiro episódio da temporada.
Ele é doutor em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo e membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, o IPCC. E segundo, é um ecossistema que precisa de muita água e a precipitação está diminuindo no ecossistema amazônico. Algumas espécies de planta já estão tendo o seu processo fotossintético impactado fortemente porque as enzimas que controlam a fotossíntese já estão trabalhando numa escala de temperatura fora da temperatura ótima do seu impacto. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que as estradas na Amazônia, originariamente e até hoje, são os rios. E, da mesma forma que eles são a fonte de tudo, eles são também o acesso a tudo. Essa é a bióloga Maria Tereza Fernandes Piedade, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Bom, eu sou natural da Espanha. Eu vim para o Brasil com 5 anos de idade e cresci em São Paulo, em Santo André, no ABC Paulista, e de lá eu estudei em escolas públicas sempre e entrei na Universidade Federal de São Carlos, onde eu tive acesso a informações tanto sobre a Amazônia quanto sobre limnologia e corpos d'água. Então, foi uma área que me fascinou desde sempre. E, em 1977, eu vim originariamente para o Acre, onde eu trabalhei na Universidade Federal do Acre, com vínculo durante 10 anos. Eu fiz mestrado e doutorado, e no doutorado eu me mudei e acabei vindo para uma vaga no INPA. A professora Maria Tereza tem como foco de pesquisa as áreas alagáveis e úmidas da Amazônia, que equivalem a mais ou menos 30% do território da floresta. Várias são as áreas alagáveis associadas aos rios barrentos, que têm maior fertilidade, que são aqueles que vêm da região andina e pré-andina, como Amazonas, Solimões, Purus. Nessas áreas, o desmatamento é muito intensivo, porque houve ciclos de se introduzir gado, bovino, bubalino, plantios. Acontece que a vegetação ajuda a sustentar esses terrenos mal consolidados das margens dos rios. E, na medida que essa vegetação é removida para dar lugar a outro tipo de vegetação, no caso, por exemplo, capins exóticos para gado, ou culturas que não em pequena escala, porque a questão é de escala. Se o desmatamento é em áreas muito grandes, o rio sobe mais de 10 metros, e quando a água invade essas margens, ela vem com turbulência, ela leva sedimentos para o fundo. E quando ela leva sedimentos para o fundo, principalmente onde os rios não têm a profundidade tão grande como alguns dos maiores aqui têm, facilmente esses sedimentos se depositam no fundo, então cada vez mais o rio tem o que a gente chama o calado menor, a profundidade diminui, e com isso também as cheias tendem a ser mais intensas e as secas. Ela explica que as secas dos rios amazônicos, assim como as cheias, são potencializadas pela retirada da vegetação. Potencializa a vegetação desses ambientes, ela é uma trama que retém sedimentos e favorece os processos de colonização desses ambientes. Para mostrar como isso é importante, uma boa parcela dos peixes consumidos economicamente e também pela população em termos gastronômicos de ribeirinhos, são peixes frugívoros. Então, eles, quando a água sobe, eles entram nas florestas inundáveis, que é quando os frutos começam a cair, e eles se alimentam desses frutos. Então, se a vegetação é removida, isso já traz um reflexo direto nos estoques pesqueiros e também na segurança alimentar das populações, principalmente das pequenas comunidades.
Muita gente pensa que a derrubada da floresta atinge, abre aspas, apenas, fecha aspas, os povos que vivem dentro dela. Mas isso é um ledo engano. Não só essa vegetação das áreas úmidas, que, como eu disse, são expressivas em termos de cobertura da região, de uma maneira geral, 50% da precipitação que nós temos na região amazônica, talvez um pouco menos, os cálculos vão com precisão, mas em torno de 50% é devida à cobertura vegetal. Então, as árvores, elas bombeiam a água que elas jogam para a atmosfera e isso retorna na forma de chuva. Então, quando essa vegetação é sistematicamente removida, além da gente começar a não ter o papel fotossintético das árvores, porque elas já não têm mais elas nem existem em alguns lugares, ainda mais se o processo é seguido de queima, incluindo nas áreas úmidas. As áreas alagáveis que ficam na margem do rio também sofrem com queima, porque a vegetação, de uma maneira geral, da Amazônia não tem adaptações para isso, para o fenômeno de queima. Qual o impacto desse processo, desses fenômenos, sobre o clima do Brasil e do mundo? É óbvio que se nós temos queimadas, aí tem que voltar nos motores, né? Nos drives, no que direciona. Primeiro, o que preocupa, se constatou um levantamento do ISA, Instituto Socioambiental, quase 100%, um percentual absurdo de desmatamento está ocorrendo dentro de unidades de conservação. Então, embora a Amazônia tenha uma área considerável de unidades de conservação comparativamente a outros biomas brasileiros, que são muito pobremente contemplados com unidades de conservação, esses ambientes também estão sendo alvo de uso, e uso por práticas não sustentáveis, digamos. Então, começa com a derrubada, e a derrubada vem seguida de fogo, e o fogo traz aumento da temperatura, vai haver redução da precipitação, que mantém esse ciclo, e também, obviamente, sem as plantas, como eu disse anteriormente, que bombeiam 50% da água para a atmosfera, isso vai trazer consequências locais, mas também essa água que circula aqui na Amazônia, ela chega batendo na Cordilheira Andina, nessa região de altitude maior, e desce para o sudeste, principalmente. Isso foi facilmente constatado quando virou noite em São Paulo, no meio de uma tarde qualquer, 2 anos ou 3 atrás. Esse dia que repentinamente virou noite em São Paulo aconteceu em 19 de agosto de 2019. O relógio marcava 15 horas quando o céu escureceu e as luzes da região metropolitana de São Paulo acenderam. Muitos disseram que o dia virou noite. O fato é que uma frente fria avançava, porém, em poucas horas, informações de que a fumaça proveniente de queimada da região amazônica chegou a São Paulo, provocando a escuridão. Por quê? Porque junto com a chuva foi a fuligem, junto com a água. Então, isso a gente diz que os rios voadores e essa umidade que vem da Amazônia, ela termina alimentando o agronegócio no sudeste e no sul do país também. As consequências disso, logicamente, considerando as dimensões da região e os países limítrofes, se estendem numa área continental e também transcontinental. E isso tudo é também ligado aos fenômenos de aquecimento dos mares e outros fenômenos que terminam se juntando à ação antrópica. É isso, o desmatamento e as queimadas na Amazônia repercutem por todo o Brasil, toda a América do Sul e todo o planeta. A floresta abriga um ecossistema que mantém uma riquíssima, porém frágil biodiversidade, como aqueles botos que morreram quando os rios secaram em 2023.
A alta taxa de mortandade de peixes e botos tucuxi e cor-de-rosa, que subiu de 110 para 125 no Lago de Tefé, podem não estar somente associadas ao período de vazante. O Instituto Mamirauá, juntamente com outros centros de pesquisas, afirmam que existe a possibilidade das altas temperaturas terem cooperado para essa tragédia. Nem toda a biodiversidade é frágil. Muitas espécies, quando obrigadas a deixar o ecossistema por conta da derrubada das árvores, não morrem, não. Ao contrário, fogem e vão procurar sobrevivência em outro lugar. E esse lugar pode ser as cidades. O Ivan Soler e seus colegas parabotânicos sabem disso muito bem, mesmo sem ter estudado biologia. Então agora vamos voltar a ele. Naquela época que eu estava começando, né, estava na iniciação da minha formação profissional, eu não fazia a menor ideia de nada. Então, eu não sabia, por exemplo, que é extremamente perigoso, e não é pela altura, é porque lá vivem inúmeras formas de vida, algumas delas potencialmente vetores, reservatórios de vírus, de arbovírus, de antavírus, de filovírus, potencialmente letais para a nossa espécie, mas que eles estão contidos em ciclos entre as espécies que eles predam, que eles parasitam. Há muito tempo, cientistas alertam para os riscos sanitários do desmatamento, além dos ambientais. Um caso real que exemplifica o que o Ivan comentou aconteceu em Manaus. Um estudo da pesquisadora Luciana Caroline Farias de Moura sobre as políticas públicas habitacionais da capital amazonense no período de 1980 a 2008 relata como um bairro planejado na zona norte da cidade, chamado Cidade Nova, teve em seu início 200 casas devolvidas por seus beneficiários devido a um surto de malária e leishmaniose na região recém-desmatada para a construção do conjunto habitacional. O estudo é de 2010 e foi apresentado à Universidade Federal do Amazonas. Vamos deixar um link aqui na descrição do episódio para quem tiver interesse em saber mais. Bom, agora já caminhando para o final, uma síntese da história toda é que a realidade do bioma Amazônia é muito mais complexa do que as informações que nós, brasileiros que não vivemos na região norte, recebemos de lá. Uma pessoa que compreendeu a importância dessa complexidade foi o indigenista Bruno Pereira, que o Ivan conheceu em um curso sobre sementes florestais em 2006 e até prestou concurso para a Fundação Nacional dos Indígenas, a FUNAI, junto com ele em 2010. Ambos passaram no concurso, mas pouco tempo depois o Ivan foi afastado por problemas de saúde. Uma foto dele com o Bruno em cima de uma árvore é a imagem de capa da página do Ivan no Facebook. Diante de tudo que foi falado até agora, por que é tão importante preservar a Amazônia? Aqui, de novo, a professora Maria Tereza. Mesmo que sejam mais distantes, não próximas onde as pessoas moram, as florestas em pé têm uma grande importância. O melhor exemplo disso é a floresta amazônica, que abriga uma enorme biodiversidade de imenso valor, incluindo espécies para alimentação humana, plantas de propriedades medicinais e outros. Muitas dessas espécies ainda nem foram estudadas, então é importante que as florestas sejam mantidas para que todo o potencial que elas têm de oferecer produtos de relevância possa vir a ser explorado. Então, pensando nisso tudo, derrubar e queimar florestas não parece ser uma atitude nada inteligente diante dos inúmeros benefícios que elas proporcionam como florestas em pé, longe ou perto de onde nós vivemos. E o que se pode fazer para interromper a devastação desse patrimônio que é o bioma amazônico? Para a professora Maria Tereza, nossa própria experiência mostra que é possível caminhar para um desmatamento zero
com uma agricultura sustentável. Isso foi feito pelo governo federal na primeira década deste século. Infelizmente, houve uma paralisação forçada entre os anos de 2016 e 2022, mas agora o governo federal retomou os esforços nesse sentido. A professora Maria Tereza se diz preocupada com as forças políticas contrárias à preservação da Amazônia, em especial algumas parcelas do agronegócio que demonstram uma visão de curto prazo nada sustentável. O segundo episódio da 7ª temporada fica por aqui, na expectativa de que vocês ouvintes tenham aprendido um pouco mais sobre o bioma Amazônia. Se você gostou, dê uma estrelinha na sua plataforma preferida, compartilhe e deixe uma opinião, uma sugestão ou uma crítica, estamos abertos a elas. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Até a próxima. Tchau!